Tá em todos os lugares a situação do bebê reborn, todo mundo julgando e falando sobre a que ponto a humanidade chegou de fazer boneca de gente. E tem coisas que sim, eu acho completamente errado, como eu vi uma história esses dias de uma pessoa que furou uma fila utilizando do bebê reborn. Vi um caos também no judiciário de divórcio e como é que vai ficar a guarda compartilhada do bebê reborn. Tem algumas situações que realmente trazem problemas para nossa sociedade que eu realmente fico olhando e falando, nossa, como que a gente chegou nesse ponto? Só que para mim eu sempre vejo da perspectiva espiritual, da perspectiva mais profunda das coisas. Eu não vejo só a aparência, eu sempre vejo o que tem por detrás daquilo. Quando eu estava ainda na faculdade de Direito, no estágio, eu conheci uma pessoa que tinha perdido uma filha. E ela falava para mim que a cachorra dela era a filha dela, que ela havia perdido uma filha, ela não podia ter mais filho, então ela tinha a cachorra como a filha. E ela tinha sapatinho, escova de dente, pasta de dente. Ela viajava, ela fazia a mala dela e a mala da cachorra dela, com os brinquedinhos, toalhinha, coisa para tomar banho. Ela realmente tratava a cachorra como uma filha. E a gente já tem, já há algum tempo na nossa sociedade, esse comportamento das pessoas tratarem o pet como nosso filho. E eu não digo assim o carinho, o amor, eu digo realmente comprar sapatinho, roupinhas, trocar, tratar o cachorro realmente como uma pessoa. E já era uma coisa que já estava muito forte, a gente viu as pet shops crescendo e trazendo cada vez mais acessórios para cachorros, que já chamava nossa atenção, mas como ainda era um ser vivo, um ser que a gente ama, não chamou tanta atenção quanto está chamando a boneca. De fato, a boneca não se pode comparar com o cachorro, porque o cachorro ele é um ser vivo, os cachorros, os gatos, então eles têm essa troca de amor, e a boneca é uma coisa. Só que o que a gente não olhou lá atrás, e não estamos olhando nesse momento, é todo vazio, é tudo aquilo que a gente tem dentro da gente que está levando a esse ponto. Então, sim, é muito fácil você olhar e julgar, nossa, as pessoas são malucas, elas estão fazendo reunião onde elas apresentam a sua boneca para a sociedade, para outras pessoas que têm o seu bebê boneca. Só que se você parar para olhar a história dessas pessoas, com certeza ali tem alguém que perdeu uma pessoa muito importante, como uma filha, ou perdeu a mãe, ou é uma pessoa que de repente não pode engravidar, ou é uma pessoa que está passando por um vazio existencial. Tem diversos motivos dentro do emocional daquela pessoa que fazem ela preencher esse vazio com essa boneca. A gente está julgando muito, ah, que loucura, é uma boneca. Só que a gente não está olhando para a história daquelas pessoas, a gente não está vendo a dor daquelas pessoas. Cada um preenche de um jeito, poucas pessoas elas têm a consciência ainda da questão de fazer a terapia, de buscar o tratamento. Tem muita gente que busca o consolo ali num vício, seja em droga, seja em álcool, às vezes é num excesso, seja de sexo, seja de rolê, seja de se sentir a necessidade, de sentir a necessidade de ser aceito por amigos, por pessoas da sociedade. São pessoas que têm uma necessidade de ter atenção porque não tiveram atenção. A gente desenvolve algumas formas de lidar com os nossos traumas, com as nossas dores. E todo esse caos e essa confusão da bebê reborn nada mais é que é só mais um entre tantos. Sim, é só uma boneca, mas o que aquela boneca representa? O que aquelas pessoas estão vivenciando para precisar de um pedaço de plástico para se sentir mãe, para se sentir, para ter uma família? Qual é a história daquela pessoa ali por detrás? Será que a relação dela com pai e mãe era legal, era bacana? Será que ela conseguiu constituir a sua família? São todas perguntas de pessoas que a gente não faz a menor ideia de quem sejam, e é muito mais fácil você só olhar e falar, nossa, que loucura, e julgar a pessoa. Mas isso é uma coisa que já está muito enraizado na nossa sociedade, que é essa coisa de olhar a aparência e julgar a essência. Então, é normal a gente ver a pessoa lidando com suas situações, com seus traumas, e a gente já julgar com base no que é certo e errado pra gente. Então, sim, é só uma boneca de plástico, mas por que que aquela boneca de plástico para aquela pessoa tem tanta importância? E a gente deveria estar muito mais preocupado ao ponto que a gente chegou de realmente não tratar as nossas feridas, de realmente não olhar para si, do que ficar julgando o outro. Porque
cada um tem a sua ferida. Tem coisas que você também não está tratando, tem coisas que você também não está olhando, tem coisas que você está empurrando para baixo do tapete, porque nesse momento você não tem tempo de resolver, você não tem dinheiro para resolver. Quando der, você vai parar para olhar isso aí. Só que muitas dessas pessoas também estão fazendo a mesma coisa e agora elas estão com um bebê reborn. Mas quando der, elas vão parar para olhar, seja esse trauma pai e mãe, esse trauma um ente querido que faleceu, seja esse trauma feridas, seja qual for, quando delas vão olhar. Por enquanto, elas só são mãe de uma boneca. E provavelmente você também faz alguma coisa. Talvez você esteja fechado para relacionamentos porque você foi ferido de alguma forma em algum relacionamento. Talvez você não tenha uma relação boa com a sua mãe, com seu pai, porque você lá atrás passou por alguma rejeição, algum ressentimento, alguma mágoa. Talvez hoje, como mãe, você acha que você ama muito seu filho, que você dá todo o amor incondicional, mas talvez você tenha limitações que você nem perceba. Talvez você passe julgamentos, talvez você passe crenças para o seu filho e você nem percebe, porque isso já foi ensinado para você. Então, sim, é muito fácil a gente estar julgando, apontando para o outro, mas a gente tem uma grande dificuldade de ver no outro o que também tem na gente. E a gente esquece que o outro é um espelho nosso. As pessoas que vêm para a nossa vida, as pessoas que se conectam, as informações que chegam até a gente, nada disso é por acaso. Tudo isso vem com um motivo, vem com um propósito. Você tem coisas para aprender com aquilo ali. Todo mundo fala, eu vi uma reunião de bebê reborn, eu vi isso, eu vi aquilo. Várias informações que para mim não chegam sobre os bebês reborn. Para mim só chegou só a turbulência de informação e as pessoas falando, né, contando essas situações. Eu falei, gente, eu não vi nada disso de reunião, de dia das crianças brincarem. Essas informações não chegaram para mim, eu fiquei sabendo através de outras pessoas. Para mim só chegou essa informação geral. E a primeira coisa que eu pensei, eu falei, nossa, imagina o quanto de ferida, o quanto de situações mesmo, de quanto vazio essas pessoas têm que precisam preencher com essa boneca. E falando assim, parece realmente que é uma coisa horrível. Mas para elas é maravilhoso. Elas estão encontrando nesse pedaço de plástico, nessa boneca, o conforto que elas não tiveram por muito tempo. Então, de repente, uma mãe que perdeu a filha, sei lá, 5 anos, agora ela consegue se sentir mãe de novo. Ela consegue. Não sei se vocês sabem, mas reborn em inglês significa renascido, nascido novamente. Então, já estava implícito o que aquela boneca representa. E ela é super realista, justamente por isso. Ela vem já para tocar na sua ferida, ela já vem para te trazer essa sensação de ser mãe. Quantas pessoas sonham em ser mãe e não conseguem ser mãe? E ali com aquela boneca elas podem ser mãe. Quantas pessoas têm uma mágoa com a mãe e ali com aquela boneca elas conseguem de alguma forma fazer com que a boneca não passe pelo que ela passou. Esses dias eu vi, isso chegou para mim, eu vi um vídeo de um cara falando assim, as pessoas querem um problema com a bebê reborn. Tipo, eu vi um vídeo, ela mostra o dia a dia com a filha dela, e aí ela falando pra bebê reborn, filha, sai do celular, olha o tempo de tela. Já pensou que talvez essa pessoa tenha tido uma mãe que não ligava para ela, que deixava ela fazer o que ela queria e ela quebrou a cara várias vezes e ela nunca se sentiu protegida, nunca teve o amor de mãe, ela sempre se sentiu rejeitada, abandonada, largada. E talvez hoje não é que ela esteja criando o problema com a filha dela. Talvez ela esteja criando o que ela queria que a mãe tivesse feito com ela. Cuidado, a atenção. Então não é o caos. E aí era um vídeo engraçado falando assim, por que não fala tipo, ai filha, nossa, você é um gênio, nossa, você já tá fazendo, como é que era? Você já tá escrevendo um livro, você já é autodidata, não sei o quê, já aprendeu a ler e escrever com 3 anos, meu Deus, para de estudar, vai jogar um jogo. E eu fiquei olhando e falando assim, talvez ela tenha tido tudo isso. Talvez quando ela era mais nova, ela era inteligente, ela não precisava de ninguém para mandar ela fazer as tarefas. Talvez ela precisasse de alguém para cuidar dela. E agora ela tá espelhando isso naquela boneca. Então, muitas vezes a gente não percebe o quanto de ferida a gente tem e a gente vai passando isso para frente. Com certeza essas pessoas elas só acham reconfortante
ter essa boneca, cuidar dela como uma filha, mas elas não veem as feridas que tem dentro dela. E muitas vezes essas notícias chegam pra gente e a gente julga, só que em momento nenhum a gente para e tem esse pensamento de olhar e falar assim, caramba, o que será que aconteceu com essa pessoa para ela ver numa boneca essa relação mãe-filha, essa relação humana num pedaço de plástico? E para mim é muito claro falar um pedaço de plástico, mas você falar para uma pessoa dessa que é só um pedaço de plástico, é como se você causasse quase que um distúrbio. A pessoa entra num colapso que ela não consegue ver desse jeito. Para ela, realmente é uma criança, realmente está preenchendo um vazio, realmente faz bem para ela. Então, na verdade, não é é onde o mundo foi parar. É aonde a gente está se pondo quando a gente não se prioriza, quando a gente não se cuida. Ao invés de você olhar e julgar para essa pessoa, por que você não para e olha o que você também não faz por você? O quanto você também não olha para dentro de você? O quanto você também precisa mudar? Essas informações não chegam para mim e o pouco que chega para mim, ela chega justamente com essa visão de caramba, como essa pessoa precisa olhar para ela. O que será que aconteceu? Eu venho com essa perspectiva de olhar e entender, por mais que eu não me coloque naquele lugar, vem para mim como uma chamada de atenção de eu preciso olhar para mim, eu preciso me cuidar, eu preciso ver os vazios que eu também tenho, eu preciso trabalhar em mim, para que lá na frente eu não venha precisar me preencher com uma boneca, para que lá na frente eu não precise me preencher com remédios, com álcool, com uma quantidade excessiva de aceitação na sociedade. Então, ao invés da gente começar a ver esses vídeos e julgar, e eu não estou falando nem só desse tema, porque sempre surge um tema novo, polêmico, que todo mundo julga, aponta o dedo. Ao invés de você entrar nessa posição que a grande massa entra de julgamento, começa a entrar com uma visão mais reflexiva. Começa a olhar com um pouquinho mais de amor para as coisas. Começa a olhar e pensar, por que essa notícia chegou para mim? O que eu tenho que aprender com isso aqui? Porque quando o bebê reborn chega para você, no seu feed, com seja lá com a informação, não é para você olhar e julgar, a sociedade está perdida, olha onde o mundo foi parar, ou coisas do tipo. É para você realmente olhar e pensar, caramba, o que está acontecendo que faz essa pessoa ter essa atitude? O que passou na vida da pessoa? O que foi que aconteceu para ela chegar a esse ponto? Será que eu também não estou me colocando em posição de talvez não ganhar ou comprar ou ser mãe de uma bebê reborn, pai de uma bebê reborn, mas o que será que hoje eu estou fazendo que também está suprindo um buraco que eu tenho? Será que eu não estou dormindo demais, ou eu não estou comendo demais, ou eu não estou bebendo demais, ou eu não estou na estagnação, no conforto, naquela minha zona de conforto? Será que eu não parei de arriscar, de correr atrás dos meus sonhos? Tudo por frustrações, por crenças, por traumas. O bebê reborn, na verdade, ele tem muito para te ensinar. E a ensinar a todos nós. Só que a maioria das pessoas estão nessa posição de julgamento e não estão prestando atenção em nada disso. Estão muito ocupadas no mundo delas, nos problemas dela, e elas preferem só olhar e julgar as pessoas como, nossa, pessoa louca, dando uma boneca de filho. A gente só olha o raso e a gente está satisfeito com o raso. E aí depois a gente reclama que a nossa vida tá rasa. E vai continuar rasa. Enquanto você só olhar para o raso, tudo vai continuar raso. Eu sempre falo assim, a gente precisa abrir espaço para que o novo entre. Então, eu sempre dou o exemplo de um armário. O seu armário está abarrotado de roupa, não adianta você comprar mais roupa, não vai caber no seu armário. E se você enfiar lá, toda vez que você for procurar uma roupa, você vai esquecer várias. Então, antes da gente entrar com as roupas novas, a gente precisa tirar tudo que está velho, tudo que a gente não usa mais do armário, e para a gente poder organizar as coisas novas, para que na hora que a gente precise, na hora que a gente vá procurar, a gente consiga localizar o que está onde. E eu dou esse exemplo sempre olhando para o nosso interior. Quantas histórias ruins você tem dentro de você? Quantas coisas tristes aconteceram na sua vida? Quantas feridas você tem? Quantas vezes você foi rejeitada? Quantas vezes você deixou de vivenciar coisas por medo? Quantas crenças você tem aí que te limitam? Quantas vezes seu coração já foi partido? Quantas vezes você se sentiu solitária? E o que você fez com isso? Deixou tudo guardado em você? Ou você realmente tratou disso?
curou essas feridas, se libertou dessas feridas. E eu não digo se libertar, seguir em frente. Eu digo realmente olhar para aquela situação, ver o que você tinha que aprender com aquilo ali, e aí sim, depois de aprender a sua lição, você entender que aquilo não te define, que aquilo veio, te ensinou e está pronto para ir embora. Então, na próxima vez que você vê um vídeo do bebê reborn, ao invés de você julgar a pessoa, para avaliar o que pode ter acontecido na vida dessa pessoa para ela estar desse jeito.